de novo numa época boa. Quando, pouco depois do Papa Francisco assumir, né, nós conversamos com um padre, nós estávamos em Roma, e a gente estava numa reunião que chamava Reunião Summorum Pontificum, porque era para comemorar o Summorum Pontífico do Papa Bento XVI, que dava a liberdade para a missa antiga, né? Nós estávamos lá com um padre que ajudava a organizar, chamado Padre Bart, era um padre francês e muito bem relacionado, né, no mundo tradicional. E nós perguntamos para ele como é que fica agora com o Papa Francisco. E aí ele falou, olha, esse daqui é um período para a gente colocar as nossas peças muito bem dispostas no tabuleiro. Não vai ser um período fácil, mas vamos nos organizar para deixar tudo muito preparado para um futuro. E foi isso que a gente até procurou fazer, e eu acho que com um relativo sucesso. E agora eu acho que as peças estão bem dispostas para esse futuro que a gente tá querendo, né? Só para dar um exemplo, a gente tem uns 10 padres aí que rezam missa clandestina, missa antiga clandestina, né? E que pouca gente conhece. Outro dia mesmo, 2 dias atrás, eu estava pedindo para o Silvio, o padre está indo lá para Dourados, né? Tem alguém lá, porque ele quer rezar a missa antiga, e é um padre que não aparece. Mas agora eles estão pondo de novo, estão começando a pôr a cabeça para fora de novo, né? Então, acho que nós vamos entrar, como eu disse, a gente teve períodos ruins, teve períodos bons, e acho que, se Deus quiser, nós vamos começar a entrar num período bom de novo, para se fazer muito apostolado. E a gente sempre veio aqui em Campo Grande, a gente realiza esse congresso todo ano, e esse ano a gente resolveu fazer um congresso a respeito das principais doutrinas que estão andando por aí, que são contrárias à doutrina católica, né? Então nós vamos fazer essa minha primeira palestra sobre a teologia da libertação, depois 2 palestras a respeito dos carismáticos, que é uma coisa que está muito em voga, então uma como é que eles surgiram, outras as doutrinas deles, depois uma palestra sobre o liberalismo, que são os princípios que são decorrentes da Revolução Francesa e que são muito, assim, muito exaltados hoje em dia, né? Muito cotados, porque aparentemente eles são contra o comunismo, né? Então, dão para nós a opção. Você ou é liberal ou você quer ser comunista, tá? Então, com isso, claro, todo mundo fala, não, comunista eu não quero ser. Então você é liberal, né? E, na realidade, o liberalismo é uma coisa muito contrária à doutrina católica, muito ruim. Mas vai ter a palestra que é o Celso que vai fazer essa palestra. E depois, para terminar, a grande doutrina que está em voga hoje, que é o perennialismo, né? O perennialismo, assim, ele tem uma força muito, muito grande, e é a doutrina hoje que eu diria que move grande parte daqueles que são os intelectuais, assim, que estão aparecendo na mídia. Mas amanhã a gente fala do perennialismo para encerrar. Então hoje eu vou falar um pouquinho a respeito da teologia da libertação, tá? Vocês podem estar interrompendo, tá certo? À medida que, se surgir dúvida, podem interromper. Se alguma coisa não ficar muito clara, vocês podem interromper. Bom, eu queria dar essa palestra aqui, eu vou dizer os erros da teologia da libertação, que estão muito próximos ao marxismo. Mas depois eu vou falar de um aspecto da teologia da libertação que pouquíssima gente fala, que é o que aconteceu com a teologia da libertação depois da queda do Muro de Berlim, depois da queda do comunismo. A teologia da libertação caminhou para um lado místico, tá? E não é assim, pessoas quaisquer que dizem isso, é o Boff e o Beto, né, que são os 2 grandes articuladores da teologia da libertação, e o Boff está mais por cima do que nunca, né? Está andando de braços dados com o presidente da República, o Lula, tá? E está lá o Papa Francisco apoiando ele a tal ponto dele dizer, não, fui eu que escrevi a encíclica lá, meus palpites, aquela encíclica Laudato Si. Então,
está muitíssimo cotado, né? Deus castigou ele muito, né? Agora ele se juntou com uma fulana, né? Tá casado com a fulana. Então, um castigo para ele. Tá só juntado porque ele não está casado, né? Porque ele não pediu para ser reduzido ao estado leigo, nada. Então, ele era frade, né? Tinha voto, não pediu licença, ele simplesmente foi e se juntou com a fulana, e agora ele está lá em Petrópolis, numa vida boa, uma vida bem boa. Ele mora numa casa muito boa, ele tem muito dinheiro, ele frequenta bons restaurantes, não tem nada dos pobres lá, né? Pobres ele deixa para os outros cuidarem, ele vai fazendo as coisas, o trabalho dele lá bem. E o Beto, que é um frei dominicano, o Boff é franciscano, o Beto é dominicano, e o Beto ainda é frei, ele está lá no convento das Perdizes, em São Paulo. Tá? Tem um outro padre que reza também missa antiga assim, escondido, que é de lá, né? E são do mesmo convento, né? E conta lá que de vez em quando ele aparece no convento, mas o quarto dele, chamado cela, imagina só, foi tombada pelo Patrimônio Histórico Nacional para ninguém poder mexer, porque naquela cela se escondia um Marighella, um bandido da Revolução de 64. Tá? Então, estão os dois aí a toda, e eles que estão dizendo, não, agora a teologia da libertação precisa de um lado místico, que é o que nós vamos falar no final, certo? Para a gente ver como, no fundo, essas doutrinas todas, elas se unem contra a doutrina católica, né? Além disso, a gente precisa saber o ponto que tem que atacar o outro, né? Quando o inimigo grita ai, é que eu acertei a pedra. Tá? E se depois vem um monte de pedra para cima de mim, é sinal que eu acertei em cheio mesmo, né? O cara tá uma fera e tá jogando. Então, a gente atacar a teologia da libertação como marxista é bom, mas não é mais o fundamental, né? O que a gente precisa de fato é atacar esse misticismo. Eu tive uma certa atuação lá no Congresso, né? Na questão, na época surgiu as tais células troncos embrionárias, né? Então tinha contato com algumas pessoas, o Padre Loda, e acabei me metendo um pouco nisso. E aí eles tinham lá os grupos pró-vidas, né? E aí o chefe desse grupo pró-vida queria fazer um manifesto, e no meio do manifesto eles atacavam os Estados Unidos com o tal relatório Kissinger, que mandava fazer o controle da natalidade aqui na América Latina. O relatório Kissinger, claro que não presta, uma porcaria, mas o governo americano não seguia mais o relatório Kissinger. Pelo contrário, o governo americano era o governo do mundo inteiro mais contrário ao aborto. Era na época, acho que já era o Bush filho, que estava colocando leis contrárias ao aborto. Ele não podia fazer a proibição do aborto porque o Supremo Tribunal Federal deles tinha dito que podia fazer, mas ele tirava dinheiro das instituições para o aborto, etc. Então eu falei para eles, olha, nós estamos fazendo fogo amigo, citando um relatório que é 74, né, e que os Estados Unidos não seguem mais. Aí eles falaram, tem razão, né? Acho que não é o caso de citar o relatório Kissinger. Eu falei, claro, o Kissinger não está mais agindo. Então a gente precisa olhar bem para ver o inimigo que a gente vai atacar, e como a gente não tem muita bala, a gente tem que dar o tiro certo no lugar certo. Tá? E depois a gente vê lá, o camarada gritou, ai, é sinal que funcionou. E amanhã, quando eu der a aula do perennialismo, eu conto para vocês a história do ai aí, para mostrar como a gente acertou os tiros certos. Tudo bem? Então, o tema é esse, né? A teologia da libertação, o comunismo, o marxismo e o misticismo dentro da teologia da libertação. Eu queria começar passando um vídeo para vocês, um vídeo muito curtinho, que viralizou agora recentemente, que foi a briga do Frei Gilson com o padre Júlio Lancelotti, tá? O padre Júlio Lancelotti, lá ele cuida lá dos velhos, bem pertinho de onde eu moro, tá? 1 quilômetro andando, tá? E o Frei Gilson está lá na zona sul de São Paulo.
E o Frei Gilson começou a fazer o terço às 3 horas da manhã, ou 4 horas da manhã, né? E começou a ter um monte de gente acompanhando o terço lá, e do fim, não sei, tinham centenas de milhares de pessoas acompanhando o terço. E o padre Júlio Lancelotti, então, vai fazer uma crítica, dizer, que história é essa? A pessoa vai, fica a madrugada inteira aí rezando, depois vai trabalhar, esquece dos pobres, isso não tem razão de ser. E saiu uma briga entre os dois. Aí, de repente, apareceu esse vídeo aqui na internet, né, no Instagram, que viralizou, muita gente ficou brava, escreveram contra, mas que é extremamente interessante. Passa fazendo um favor, Silvio. Tá? Então, o Frei Gilson ele é um fulano muito ligado aos carismáticos, né? Então, fala lá em línguas, etc., e espiritual, reza o terço de manhã, tá, de madrugada. E o padre Lancelotti é o padre de esquerda, ligado ao MST, ligado ao PSOL, faz propaganda do PSOL. Então, eles seriam exatamente aparentemente os antagônicos, né? E por isso que eles teriam brigado na internet. Aí, de repente, aparece isso daqui. Pode ir, por favor. Olá, minha gente, Deus abençoe cada um de vocês. Estou recebendo hoje uma presença aqui na minha comunidade, Padre Júlio Lancelotti. Marcamos um encontro, né, Padre? Almoçando juntos. Estamos agora conhecendo, ele está conhecendo um pouquinho do nosso pai. E é uma alegria recebê-lo aqui, Padre. Ele falou, vamos gravar um vídeo, mostrar que nós somos irmãos, não é isso, Padre? Isso. Que nós estamos unidos no seguimento de Jesus, sob as bênçãos de Maria, Nossa Senhora do Carmo. Nós não somos fotocópia um do outro, mas somos irmãos. Amém, Pai. Uma alegria imensa receber o Senhor aqui. Somos irmãos do sacerdócio. E a todos vocês, orações por nós, oração pela nossa igreja. Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Seja muito bem-vindo, Padre. Estamos juntos, Frei, sempre juntos, unidos no seguimento de Jesus. Amém. Bom, então, não sei se já conheciam esse vídeo aqui, parece que os dois se deram bem, se entenderam, o padre foi lá visitar ele, muita gente protestou, falou que o Frei Gilson era traidor, o pessoal da esquerda disse que o padre Júlio Lancelotti tinha cedido, né? Mas, de repente, os dois ficaram de bem, e o padre dizendo que nós somos juntos no segmento de Jesus. Ninguém sabe direito o que significa isso, né? O que significa ser unido no segmento de Jesus. Não sei se a ideia dele é que Jesus tem um partido lá e eles resolveram entrar no partido de Jesus. Mas, enfim, é muito curioso, né? Por que isso aconteceu? É o que nós vamos ver um pouco aqui. Tá? Como é que chegou? Então, a resposta vai vir no final da aula. Então, primeiro, vamos ver como é que o que é a teologia da libertação, né? Para a gente entender. Eu vou procurar passar essa parte mais rápida, e aí se eu passar muito rápido e não ficar claro, vocês me interrompam, tá? Pergunta aí para entender. Eu imagino que aqui ninguém concorda com a teologia da libertação, né? O que é uma pena, porque senão podia sair uma briga boa, mas mas vamos tentar entender os princípios, né? Então, isso daqui é uma relação dos princípios clássica que foi feita aí por um pesquisador que não é tradicional, né? Onde ele dá quais são os pontos que a gente pode destacar na teologia da libertação. Primeiro, né, o implacável requisitório moral e social contra o capitalismo dependente, seja como sistema injusto, iníquo, seja como forma de pecado estrutural. Então, a primeira coisa que a teologia da libertação vai ser é contra o capitalismo. Esse é o objetivo deles. Eles dizem que o sistema capitalista é um sistema que produz uma estrutura injusta nela mesma. Não tem jeito de haver um bom capitalismo. O capitalismo é uma estrutura errada. Uma vez que você faz essa distinção entre rico e pobre, entre quem manda e quem obedece, foi criada uma estrutura que é fruto de um pensamento errado e não dá para corrigir. É diferente, por exemplo, você dizer, tem uma escola que tem muita indisciplina. Como é que corrige? Vamos pôr disciplina na escola, é possível corrigir.
O que a teologia da libertação vai dizer é que com o capitalismo não dá para fazer isso. Tem que destruir o capitalismo e começar uma coisa nova. Não há como considerar que seja possível conversar com o capitalismo. Segundo, a utilização do instrumental marxista para compreender as causas da pobreza, as contradições do capitalismo e as formas da luta de classes. Eu disse, não, olha, como é que eu entendo os erros do capitalismo? Só com o marxismo. O marxismo que vai ser a chave para a gente entender os erros do capitalismo. Então tem uma aceitação muito grande do marxismo. Uma opção preferencial em favor dos pobres, da solidariedade com a sua luta pela autolibertação. Então, o que tem que fazer? Nós temos que proteger os pobres. Tá? Então, se tem assalto lá no Morumbi e os bandidos estão matando os moradores lá, não tem importância. Por quê? Porque isso daqui é um ataque à estrutura capitalista. Esse daqui nós não temos que se incomodar. Se o pessoal lá do centro da cidade toma droga e destrói as lojas, azar das lojas. Não vão fazer nada pelas lojas, porque as lojas fazem parte dessa estrutura capitalista. O que nós temos que fazer é só ajudar o pobre. Tá? O pobre roubou, o pobre matou, não interessa, não tem importância porque ele é o pobre, ele é vítima de uma injustiça. Essa estrutura é que produz, obriga ele a cometer esse crime. Então, ele até, agora, o padre Júlio diminuiu, mas ele falava muito da aperofobia. Aperofobia, acho que é isso, que é a fobia de pobre. Então, quando a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, debaixo de um viaduto, ela fazia alguma coisa lá para não deixar ocupar debaixo do viaduto, ela estava, então, perseguindo os pobres. Isso não podia deixar de fazer. Então, ele ia lá e quebrava. Pegava a marreta ele mesmo e quebrava. E o prefeito de São Paulo, assustado, voltou atrás e fez uma lei proibindo esse tipo de coisa. O atual prefeito é um pouquinho mais forte, então está mandando cercar lá os locais lá onde eles tomavam, tá? Mas como eu disse, era perto de casa, ele tinha feito uma favela no meio de uma avenida enorme de São Paulo, a Radial Leste, né? E aí tentavam entrar na justiça para recuperar aquilo, não conseguiu, até uma hora que conseguiram. Na véspera de que a polícia ia entrar na favela, puseram fogo na favela, próprios favelados. E o padre vai dizer, então, é porque tem uma estrutura que perseguia eles. Então eles não estão errados. Façam o que eles fizerem, eles não estão errados, tá? O desenvolvimento de comunidades cristãs de base entre os pobres, como uma nova forma de igreja, como alternativa ao modo de vida individualista, imposto pelo sistema capitalista. Então, isso daqui eles criaram umas comunidades que são chamadas SEBs, as comunidades eclesiais de base, que eram grupos marxistas que viviam a teologia da libertação e que a finalidade era, de fato, promover um ataque ao capitalismo e o crescimento do socialismo. Como nós vamos ver, o Lula vai dizer que ele é filho das comunidades eclesiais de base. Ele nasceu junto com as comunidades eclesiais de base. Então, era muita gente jovem, era muita gente de faculdade. Na PUC, lá de São Paulo, estava cheio de gente de comunidade eclesial de base. Em muitas paróquias, estava cheio de gente de comunidade eclesial de base, muitas vezes em paróquias ricas. E eles se dedicavam a esse trabalho de trabalhar pelos pobres, mas muito mais atacando o sistema capitalista do que distribuindo comida. Eles até diziam que distribuir comida não era uma coisa boa, porque ajudava a manter o sistema capitalista. Que o bom era utilizar essa situação difícil para fazer a revolta. O Beto tem uma palestra no qual ele faz uma crítica que eles estavam na favela e o povo estava então sem água. E aí fizeram uns cartazes e iam reclamar junto à prefeitura que estava sem água. Quando estava tudo pronto, chegou o bispo dizendo, olha, não precisem mais, que daqui 5 minutos vai ter um caminhão-pipa distribuindo água aqui para vocês. E o Beto então ficou uma fera, porque falou,
Não se trata de distribuir água, se trata de criar um clima onde a revolta seja possível. Foi ruim que vieram distribuir água aqui. Então eu até dizia, o homem das águas conversou com o homem da religião, que era o bispo, e tudo ficou resolvido naquele momento, mas não se resolveu o problema estrutural. Tá? Então as comunidades de base serviam para isso, para resolver. E houve um certo momento que de fato parecia que as comunidades de base iam dominar o Brasil. Tal a força que eles tinham, né? Nas universidades, nas escolas, sobretudo nas universidades católicas, mas no próprio governo, no PT. Hoje em dia o Lula reclama, fala, eu não vejo mais jovem entre nós. Os jovens de fato abandonaram as comunidades de base, mas enfim. Tudo bem até aqui? Agora vai, segue. Depois, uma nova leitura da Bíblia, onde se lê a Bíblia sempre nessa perspectiva de exploração do pobre e de Jesus libertando o pobre. Então, a saída dos judeus do Egito é símbolo disso. Os egípcios dominavam os pobres dos judeus, né? Achar um judeu pobre é difícil, né? Mas, enfim, acontece às vezes. Mas é sempre colocado nessa perspectiva da leitura bíblica de que está havendo uma exploração. Dom José Maria, bispo de, acho que era João Pessoa, no Vaticano II, vai ter um discurso onde ele vai dizer exatamente isso, que Nosso Senhor trabalhava pelos pobres, mas sem milagre, era um trabalho assim de administração. E, por exemplo, a multiplicação dos pães foi isso que Cristo fez. Cristo fez, não tinha muito para todo mundo, mas ele distribuiu direitinho, então todo mundo comeu e ficou satisfeito. Não é que ele multiplicou pão, tenha dó, como é que nós vamos acreditar numa coisa dessa? Que Cristo tivesse multiplicado de fato os pães. Bom, depois, a luta contra a idolatria, não contra o ateísmo, como inimigo da religião, isto é, contra os ídolos da morte, adorados pelos novos faraós, os novos Césares, os novos Herodes, Mamon, a riqueza, o poder, a segurança nacional, o Estado, a força militar, a civilização ocidental. Esses são os ídolos que precisam ser combatidos, né? O dinheiro, o poder, a riqueza, tudo isso daqui tem que ser combatido em favor dos pobres, né? A libertação humana histórica como antecipação da salvação final em Cristo, como o reino de Deus. Eles pregam uma utopia aqui na Terra. E nessa época era quando o socialismo foi implantado, nós no mundo inteiro, então nós teremos a libertação do povo e os pobres vão ficar muito felizes e nós teremos a felicidade aqui na Terra. Essa ideia de felicidade no outro reino é uma ideia capitalista para segurar o pobre, para ele não se revoltar agora. Enquanto o rico leva uma vida boa, o pobre fica sofrendo. Tá? E uma crítica da teologia dualista tradicional, com produto da filosofia platônica grega e não da tradição bíblica, na qual a história humana e divina são distintas, mas inseparáveis. Eles vão dizer que o que é natural e o sobrenatural é a mesma coisa. Não existe de fato sobrenatural ou não existe natural. É tudo uma coisa só. A doutrina católica ensina que Deus, que nós temos um lado natural, claro, então nós somos animais racionais. Mas Deus, num ato de bondade e de misericórdia, ele pode habitar nossa alma por causa de Cristo, quando nós estamos em estado de graça. Então nós temos uma vida sobrenatural, está acima da nossa natureza. Se eu peco, eu perco a vida sobrenatural. A teoria da libertação vai dizer que isso daqui é falso, é uma bobagem, que o homem em si mesmo ele tem um aspecto sobrenatural, que ele de fato já tem Deus dentro dele, independente de qualquer coisa, sobretudo independente dessa historinha de virtude, de pecado, de moral, tudo isso é bobagem. Tá? Deus está habitando em nós de qualquer jeito e eu tenho uma dignidade divina. Por isso que não pode separar corpo e alma. É tudo uma coisa só. Por isso que não pode separar clero e povo. Clero e povo é igual. Tá? Por isso que não pode separar as religiões. Todas as religiões, elas são boas. Tudo bem? Tá? Então, essa é a ideia deles. Então, eles são a favor de uma sociedade marxista,
uma interpretação da história marxista, uma defesa da luta de classes, né? E um ecumenismo do mais radical. Aí eu vou perguntar, né? Mas o que tem? O que tem de católico nessa teologia da libertação, né? Não tem nada de católico, né? Eles só vão usar a propaganda, né, deles, vão se dizer católicos, para poder cativar os católicos aqui do Brasil, né, e cativar a juventude. Vão aproveitar as mazelas do comunismo, perdão, do capitalismo, para defender o comunismo. Então, vocês iam lá num colégio católico, rico, né, lá no bairro rico de São Paulo, Morumbi, e o padre dizia pros garotos, mostrava lá as favelas para eles, e olha, veja só a exploração, né, que eles sofrem. Vamos pedir donativo para eles? Vamos sábado aí, nas esquinas? Aí o menino ficava entusiasmado, vamos fazer o bem, etc. Ia lá, e aí um ricaço mandava o moleque lá que parava um carro, mandava o moleque plantar batata. O moleque saía todo triste, o padre chamava ele e dizia, tá vendo? Isso é fruto do capitalismo. Você vê como é inútil a gente ficar pedindo aqui? A gente tem que mudar as estruturas, né? Então, no Jardim, você estava cheio, que é os bairros ricos de São Paulo, estava cheio de petista. O PT tinha mais votos no Jardim América, Jardim Paulista, que era os Morumbi, que eram os bairros ricos de São Paulo, do que tinha lá nos cafundé da zona leste de São Paulo, Itaquera, Guaianazes. Então, eles trabalhavam muito para implantar uma sociedade marxista. E essa ideia estava muito, muito presente, tá? Tudo bem? Passar. Então, esses eram os princípios deles, né? E como é que eles agiram, né? O marxismo, né? Esse daqui é uma live atual. Os dois estão vivos, pela cara parece que não, mas estão. Tá ali o Boff, né? E o Lula. Isso daqui é quando o Lula estava começando a campanha dele, e o Boff, então, vai manifestar todo o amor dele aí. E o Lula vai dizer, eu sei que você está com a fulana de tal, é a mulher dele, você está bem aí em Petrópolis. Bom, então, em 6 de abril de 1980, o Boff dizia no Jornal do Brasil, o que propomos não é a teologia dentro do marxismo, mas o marxismo, materialismo histórico dentro da teologia. Então não é que eles vão, vamos adaptar o marxismo à teologia. Não, adaptamos a teologia ao marxismo. O que nos interessa é implantar o marxismo. Mas quando eu falo em libertação, eu entendo concretamente isso. Acabar com o sistema da injustiça que é o capitalismo. É libertar-se dele para criar em seu lugar uma nova sociedade, digamos assim, uma sociedade socialista. Está vendo como o que eles queriam é a implantação do comunismo. Tá? Depois, é preciso dizer claro e vigoroso, a liberdade e emancipação social dos oprimidos trata-se concretamente para nós de superar o sistema capitalista em direção a uma nova sociedade do tipo socialista. Então, o que eles queriam de fato era a implantação do comunismo e de uma sociedade comunista dentro aqui no Brasil, né? Isso, obviamente, era contra a doutrina da igreja. Eu conheci uma senhora que ela fazia parte lá do Sindicato dos Professores em São Paulo. O Sindicato dos Professores em São Paulo, acho que é a coisa mais esquerdista que tem, mas nem de longe os metalúrgicos do ABC eram tão esquerdistas quanto os professores. Muitas do ABC até eram conservadores, né? Então, mas essa senhora era professora e católica, ia na igreja, etc. E um dia, discutindo com uma pessoa, ela falou, eu não entendo, essa pessoa falou, eu não entendo como é que a senhora pode ser comunista. A igreja católica sempre condenou o comunismo. Ela virou, o senhor está completamente enganado, nunca a igreja católica fez qualquer crítica ao comunismo. Eu falei, mas minha senhora, ele começou a citar, né? Tem esse documento e aquele documento, aquele documento. Ela começou a ficar espantada, falou, não sabia disso. Falou, claro, o padre não contou para a senhora. Mas a igreja sempre, todos os papas, desde o tempo que o comunismo, do socialismo apareceu até hoje, condenaram o comunismo. Inclusive Paulo VI
e João Paulo II. Só João Paulo I que não deu tempo, né? Mas todos eles sempre condenaram o comunismo. E ela ficou de boca aberta. Mas ficou de, assim, completamente inesperado, tá? Então, o que eles queriam era a implantação do comunismo. E eles tinham essa ideia. Vai lá, vai para frente. Então, para a teologia da libertação, a sociedade socialista que ela procura instaurar é sinônimo de reino de Deus. Se assim é, eu afirmo que hoje, para nós, o reino de Deus é concretamente o socialismo. Então, quando eles falavam, vamos implantar o reino de Deus aqui na Terra, não era difundir a igreja, nem uma utopia, onde a igreja tivesse uma proeminência, nada disso. Era implantar o comunismo. Tá? Esse período aqui, né, de 1980, o mundo inteiro parecia caminhar para o socialismo. E aqui no Brasil, parecia inevitável que o Brasil caminharia para o socialismo. Quando teve a eleição do Collor, ele disputou com o Lula o segundo turno, né? E até o fim, e parecia que o Lula ia ganhar do Collor. Mas não era esse Lulinha Paz e Amor. Era um fulano que dizia, primeira coisa que eu vou fazer é parar de pagar a nossa dívida para o FMI. Eu vou estatizar os bancos, eu vou estatizar as indústrias, eu vou fazer a reforma agrária, eu vou acabar com a grande propriedade. Então, ele tinha, de fato, um programa comunista. Se ele tivesse ganhado a eleição naquela época, ele tinha implantado, de fato, um regime comunista aqui no Brasil. Graças a Deus, na última hora, ele acabou perdendo, em parte lá por causa dos bandidos amigos dele que prenderam lá, que tinham sequestrado o Abílio Diniz, né? Mas o que ele queria era implantar um governo marxista. Então, dentro da igreja, o objetivo da teologia da libertação era o de criar um movimento de apoio à ação marxista comunista. O interesse principal da teologia da libertação é de criar uma ação da igreja que ajude efetivamente os pobres. Tudo deve convergir para a prática. Então, eles não diziam, não interessa fazer teoria, interessa fazer ação. Interessa fazer com que o Brasil passe a ficar comunista. Então tem que ajudar movimento sem terra, movimento sem teto, movimento o PT, o MST, o PSOL, e tudo que é esquerdista. E eles ajudavam e procuravam. O padre, aí como é que chama? Oh, meu Deus do céu, o padre Júlio Lancelotti, ele aparece com o pessoal do PSOL. Para ele, o grupo mesmo bom, os militantes que devem ser apoiados e devem se votar, é o pessoal do PSOL, tá? Então, eles têm toda uma política marxista. Vai. Bom, então aqui tem essa live que foi feita entre esses dois aí, né? E o Lula até disse também pro Boff, se parece Papai Noel. Então pode sumir, já passou o Natal, não volta mais. Tá? Mas vai ser muito interessante nessa live, porque o Lula vai dizer, o PT não existiria do jeito que ele existe se não fosse as comunidades eclesiais de base. Eu que viajei o Brasil inteiro para construir esse partido, eu sei o valor de um padre progressista. Quer dizer, o PT só existe porque existiam padres progressistas que queriam implantar o comunismo. O PT ele foi fundado no Colégio Sion, em São Paulo. Nessa reunião estava presente o Lula, estava presente Dom Paulo Evaristo Arnes e estava presente o Fernando Henrique Cardoso. Isso em Gianópolis, estava ali pertinho da casa do Fernando Henrique Cardoso, falou, deixa eu dar uma passada lá, né? Aí passou no Colégio Sion, o que está acontecendo aqui? Aí ele entrou lá e ajudou a fundar o PT. Então, tinham as lideranças da igreja, da política, né? E tinham representantes lá do sindicato, e ali que eles fundaram o Partido dos Trabalhadores. Quer dizer, é um colégio, esse colégio é em frente à Cúria de São Paulo. Né? Então, o Dom Arnes ficava ali em frente. Né? Para não fazer a fundação do PT na Cúria, pegaram e pediram emprestado lá
esse colégio, né? O colégio era de freiras, as freiras todas abandonaram o convento, elas não deixaram de ser freiras, mas a comunidade comprou um apartamento para cada uma, então cada uma foi viver num apartamento. Imagina se tem cabimento um negócio desse, né? Mandaram as freiras, e aí disseram para elas, agora cada um se sustenta aí, tá? Então a gente conheceu uma que dava aula de gregoriano. Ela era uma excelente professora de gregoriano. Madre... Não sei. Depois eu pego o nome para vocês. Não vou lembrar agora. Ela foi professora de música daquele Marcos Pavan, que agora é padre Marcos Pavan, que é o chefe do coro no Vaticano. É um brasileiro lá que cantou na morte do Francisco, ou regeu, sei lá o que ele fez, tá? Ela que ensinou música religiosa para ele. Ele era cantor de ópera, né? E tinha uma voz muito boa, etc. E depois ele queria aprender gregoriano, foi aprender com ela. Ela também deu aula para a Lúcia, minha esposa, e para as amigas dela, quando elas eram mocinhas. Acho que até o Frei Henrique Soares de Coimbra participou dessa aula, né? Mas então eles fundaram o PT lá que foi fundado. Quer dizer, o PT nasceu como marxista dentro da Igreja Católica. Essa era a ideia, que o marxismo tomaria o Brasil através da Igreja, através desse movimento, dessas comunidades eclesiais de base, tá? Que estavam infiltradas em muitas paróquias, como eu disse, nas universidades, nas favelas, né? Eles faziam muita pregação marxista, na PUC, tá? Vai para o próximo aí. Então, ainda nessa conversa, né? Foi a relação com você. Então, o Lula está dizendo para o Boff. Foi a relação com você e com outros companheiros da igreja, como padres. Foi a relação que tive com Dom Cláudio Umes, Dom Angélico, que tive com os bispos do Acre, de Rondônia, Dom Evaristo Arnes, Dom Luciano Mendes, e milhares de movimentos sociais que me fez ser quem eu sou. Ele se aproximou do movimento da igreja, e é a igreja que vai dar força para ela. Tanto é que o Dom Luciano, e acho que daí é só o Dom Luciano, vai estar na prisão dele. Vocês lembram que ia fazer lá uma missa pela esposa do Lula lá, falecido. Aí disseram, não pode ser missa, imagina, vai ser o caos. Tal. Aí o bispo foi lá, paramentado, recebeu o Lula, e ele acabou se entregando. O bispo foi lá dizer para ele, não, se entrega que mais para frente a gente resolve, né? E aí o Lula passou um tempo na cadeia, mas e lá ele sofreu barbaridade, né? Conheceu a Janja lá, pode dizer que o castigo realmente foi cruel, né? Se eu fosse ele, também teria raiva do humor. Bom, então, diz o Lula, eu sou na política um pouco filho do movimento sindical, dos movimentos sociais, um pouco filho da teologia da libertação. Tá? Boff, nunca deixei de apoiar a causa do PT. Quer dizer, então, a teologia da libertação e o PT sempre andaram juntos. Tinha muita gente da igreja ligado ao PT por influência dos padres. Tinha uma deputada, talvez vocês não vão lembrar, chamada Ângela Guadialmin. Essa tinha sido prefeita de São José dos Campos. São José dos Campos é uma cidade grande em São Paulo. E ela era deputada federal. E ela era petista. Vocês não vão lembrar? Vocês lembram da deputada da pizza? Não. Ela dançou a pizza e dançou lá quando inocentaram, se eu não me engano, o Zé Dirceu, não me lembro quem que foi inocentado, e ela fez uma dança lá, e aí disseram que era a dança da pizza. Depois ela acabou sendo caçada. Essa fulana era violenta contra o aborto. Fez a maior briga dentro do PT contra o aborto. Mas totalmente favorável às comunidades eclesiais de base. Militante das... Por quê? Porque os padres lá ensinavam para ela que era assim que era ser católica. Então tinha um monte de gente católica assim, mas um monte de gente.
onde as práticas religiosas deviam ser totalmente abandonadas para ter essa luta aí em favor dos pobres, tá? Passa aí mais um. Então, em um vídeo gravado em um voo privado, quando era presidente, Lula fez uma comparação entre ele e o Lech Wałęsa. O Lech Wałęsa era o fulano que ajudou, junto com João Paulo II, a derrubar o comunismo na Polônia, que foi presidente da Polônia. Lula dizia que Wałęsa era presidente da Polônia porque era fruto da Igreja Conservadora. Ele estava falando de João Paulo II. Né? Enquanto Lula se dizia fruto da teologia da libertação. Ele nunca negou que ele fosse ligado à teologia da libertação. No tempo de Paulo VI, a Assembleia dos Bispos da América Latina em Medellín deu um grande impulso à teologia da libertação e ação concreta de padres modernistas a favor da guerrilha comunista. Essa reunião de Medellín foi o CELAM, né? Os bispos da América Latina e da América Central. Eles gostam de dizer do Caribe para elogiar, para dizer que é Cuba, né? Mas é América Central. E eles tiveram, então, essa reunião em Medellín e condenaram o capitalismo como um mal estrutural, que era exatamente o que a teologia da libertação queria. E disseram que, diante do mal estrutural, era legítimo ter uma reação armada. Então, isso daqui incentivou a guerrilha em toda a América Latina. Todos os grupos ligados à teologia da libertação, à esquerda, se viram justificados para fazer a guerrilha. E Paulo VI apoiou eles. Inclusive, o que tudo indica, também veio muito dinheiro lá da Itália para guerrilha, para esse tipo de guerrilha. Isso que levou à falência do famoso Banco Ambrosiano. E depois lá o Roberto Calvi vai aparecer enforcado debaixo de uma ponte em Londres. Tá? Toda uma história aí cabulosa. Né? Mas, ao que tudo indica, Paulo VI deu todo o dinheiro. E no mundo inteiro vai aparecer guerrilhas. Não era só aqui. Na Alemanha tinha um grupo chamado Baader-Meinhof, que era um grupo guerrilheiro, matava lá um monte de gente. Na Espanha era o ETA. Tá? Na Itália, a Brigate Rosse. Né? Em Portugal, tinha lá um grupo guerrilheiro, agora não lembro o nome, mas tinha por todo o lado. A Brigate Rosse na Itália era tão forte que chegou a sequestrar o primeiro-ministro, Aldo Moro. Então todo mundo estava procurando onde estava o primeiro-ministro. Tá? E não se achava. Roma ficou cercada, procurava. Depois se diz que ele ficou escondido, preso pela guerrilha dentro do Vaticano. Era um local que a polícia, obviamente, não entrava. E aí, um belo dia, apareceu num carro o Moro metralhado, porque eles exigiam um monte de coisa, o governo não cedia, então eles mataram o Moro. Um dia estava lá um carro, foram ver o que tinha dentro do carro, estava lá o primeiro-ministro metralhado. Mas por aí se vê o poder da guerrilha, né? Matar o primeiro-ministro da Itália. Tá? Então, eles acabaram, no reinado de Paulo VI, dando um incentivo para a própria guerrilha armada. Tá? Isso daqui vai levar, inclusive, tem o livro do Marco Politi e do Bernard, como é que ele chamava? É aquele que fez o Watergate. Bernard, não sei dos quantos lá. Bom, eles vão dizer que os próprios cardeais ficaram escandalizados com o apoio que era dado à teologia da libertação às comunidades eclesiais de base. E que eles queriam um papa, então, que parasse com isso. Porque senão ia transformar a Roma na sede lá da guerrilha internacional. Tá? Então, aqui no Brasil, a ação católica, eivada de princípios modernistas, se aliou ao Partido Marxista, surgindo a política operária. Aqui no Brasil, na década de 30 e 40, apareceu a ação católica.
Ação Católica era um grupo que veio substituir as congregações marianas. Tá? A mãe da Lúcia tinha um cargo importante nessa Ação Católica, mas depois ela se afastou porque ela casou e teve muitos filhos. Mas a Ação Católica tinha uma penetração enorme e se dividiu em vários movimentos. A JEC, que era a Juventude Estudantil Católica, a JUC, que era a Juventude Universitária Católica, e tinha também a JOC, que era a Juventude Operária Católica. Essa Juventude Operária Católica que vai dar origem à guerrilha e quando tem um golpe militar contra o comunismo. Tá? E ela vai criar um problemaço para o governo, que fez a Revolução de 64. Essa guerrilha só vai ser extinta, primeiro vão fazer uma guerrilha urbana, depois vão fazer uma guerrilha que eles vão lá para o meio do mato, e no meio do mato lá vai ser difícil acabar com eles, mas vão terminar. A Dilma lutou nessa guerrilha urbana, né? Rural. O Frei Beto apoiou, escondendo o Marighella, né? Então, na década de 60, os católicos de esquerda apoiaram a guerrilha comunista do Carlos Marighella. O Frei Beto estava envolvido nessa guerrilha, com muitos outros padres e frades do convento dominicano das Perdizes em São Paulo. Então, se utilizava os frades para transportar arma, esconder bandido, porque naquele tempo a igreja ainda tinha muito prestígio e não tinha cabimento entrar num convento e fazer uma batida para pegar o Marighella. O Marighella era um capitão, que era um camarada que conhecia muito do exército, que comandou a guerrilha urbana por muito tempo. Ele se escondia nesse mosteiro dominicano ali das Perdizes. E aí a polícia, na época, o DOPS, ficou sabendo disso e prendeu o Frei Beto. E aí falou para o Frei Beto, você precisa entregar o Marighella. Isso daqui é o Frei Beto mesmo contando, que ele não levou um tapa. Falou, tá bom, se precisar eu entrego. Então você vai marcar um encontro com ele. Aí marcou numa alameda lá de São Paulo, chamada Alameda Casablanca. E aí eles fecharam toda a alameda lá, mas com gente disfarçada. Tinha lá um pessoal consertando alguma coisa, tinha um casal de namorados, mas era tudo gente da polícia. E aí o Marighella ele passou num carro, o Frei Beto estava num carro com a polícia, estava no banco de trás e tinha um policial no banco da frente, né? Tinham dois policiais no banco da frente e o Marighella tinha combinado o seguinte, olha, se um dia te forçarem contar alguma coisa, na hora que eu estiver perto passar, você faz um sinal qualquer, imagina, esfrega as mãos assim, que eu sei que você está sendo pressionado. Aí ele passou e o Frei Beto não esfregou as mãos. Então o Marighella achou que estava tudo bem. Aí ele entrou, ele foi, parou do lado do carro do Frei Beto, e aí o fulano, eles estavam num Fusquinha, né? E naquele tempo, não sei se vocês vão reconhecer, mas o Fusquinha, ele tinha só duas portas. E para entrar no banco de trás, puxava assim o banco da frente. Aí a pessoa entrava e fizeram assim. Ele entrou, o fulano pôs para trás. Quando pôs para trás, o Marighella estava acabado, né? Ele tinha caído na ratoeira. Dali ele não saía mais. Então, os dois policiais que estavam na frente, eles deram ordem de prisão pro Marighella. O Marighella tinha feito assalto a banco, matado gente, era um bandido desses. E aí o Marighella reagiu, né? O Frei Beto, na hora, se jogou para debaixo do banco, mas quando ele tirou a arma, né, os dois, claro, já estavam esperando, atiraram nele, os dois estavam na frente, atiraram nele. Teve uma troca de tiros com seguranças lá do Marighella, até a policial foi morta nesse dia. Mataram mais 2 ou 3 guerrilheiros. Agora estão querendo processar a polícia pela morte do Marighella. Imagina se tem cabimento. Dizendo que se levou uma situação em que o Marighella era obrigado a tirar. Quer dizer, o bandido, né? Falaram, não, você está preso. Olha aí, queriam prender. Claro que ele tem que atirar, não tem jeito, né? Imagina só. Bom. Legítima defesa. Não, é legítimo ataque, né? Bom, tudo bem? Tá, então, o PT e as comunidades eclesiais, na época não era PT ainda, mas as comunidades eclesiais de base, então essa comunidade trabalhou contra o governo e trabalhou pela implantação do marxismo e vão dar origem ao PT. Vai, o próximo.
Tá? Então, aí teve o apoio do Dom Arnes, do Casal Dáliga, né? Na América Latina, o grande teólogo foi o padre Gustavo Gutierrez, né? Mas quem mais simbolizou foi o Boff, porque como ele dominava a editora Vozes lá de Petrópolis, ele publicava todos os livros dele lá. Então ele, do ponto de vista teórico, foi quem mais teve, né? E teve também o Beto, que era menos capaz e que era o dominicano. Então, na década de 60, teve dois eventos importantes para levar isso para frente. Primeiro foi o Concílio Vaticano II, que acabou dando um papel muito de destaque para a igreja no mundo, e a adaptação da igreja no mundo. E era a primeira vez que um concílio não havia condenação do marxismo e do comunismo. E os padres tinham sido proibidos, os bispos, de falar de comunismo. Quem falasse de comunismo tinha o microfone cortado e, além disso, tirava a expressão das atas do concílio. Então era proibido criticar o comunismo. Além disso, bispos que tinham sofrido na mão do comunismo não eram citados. É o exemplo do cardeal Midzenty da Hungria, que tinha sido torturado pelos dirigentes da Hungria, e esses dirigentes da Hungria tinham sido recebidos pelo Papa Paulo VI. Então se dizia, tá vendo como a igreja mudou? Né? E os documentos que diziam que a igreja precisava se adaptar ao mundo, né? E se fazia muitas críticas ao capitalismo e nenhuma ao comunismo. Então o Vaticano II deu uma chance muito grande de crescimento para a teologia da libertação. Muitos dos teólogos da libertação dizem que eles nasceram do Vaticano II. E além disso, aqui o golpe militar de 64, né? Que aí então implantou uma ditadura contra o comunismo, e isso fez com que a igreja acabasse se colocando do lado do contrário ao regime militar. E é claro que o regime militar acabou perseguindo alguns padres e dizendo, tá vendo como nós somos vítimas, olha, o governo não quer deixar que a gente ajude os pobres, onde já se viu. Tudo bem? Tá? Então, isso daqui vai fazer com que, nessa época aqui, haja uma explosão, um crescimento muito grande da ATL. Pode ir, por favor. Tá? Bom, aí a ATL vai crescer, depois nós vamos ver, o comunismo vai ter uma queda, né? Mas vamos ver agora rapidamente, então, a condenação da igreja. O cardeal Ratzinger, que era o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, vai fazer um trabalho, vai fazer toda uma ação para condenar a teologia da libertação. Ele vai, inclusive, chamar o Boff no Vaticano, o Boff vai até o Vaticano, o Boff vai discutir com ele, e vão 3 cardeais aqui, brasileiros, acompanhar o Boff. Vão lá para discutir com o Ratzinger, na época que era cardeal, né? O Dom Arnes, Dom Luiz Loscheider e Dom Vicente Scherer. Tá? O Dom Vicente Scherer é primo do Dom Odilo Scherer. E primo em segundo grau, tio primo, né? Então, eles vão lá, vão lutar pelo Boff, mas não vai ter jeito. O Papa e o Ratzinger vão mandar o Boff ficar em silêncio obsequioso, para de ensinar. Ele continua falando, eles punem o Boff de novo, e o Boff então resolve sair da igreja e abandonar o sacerdócio. O Boff vai se juntar com a secretária dele. Ele tinha uma secretária na editora Voz. Essa secretária era casada com um funcionário da editora. Então o Boff conta que quando ele e a fulana resolveram oficializar a relação, ou seja, vamos morar junto, né? Vamos começar a viver junto, ele fez questão de o primeiro a ser informado, informar o marido dela. Você vê que homem caridoso?
Uma coisa impressionante, de sincero. É. Você vê, ele vai lá e ele conta como vantagem. Mas não é que ele foi contar, olha, eu estou me interessando pela sua mulher, eles já tinham um relacionamento. Eles iam oficializar o relacionamento. Então, como ela ia largar do marido, para ficar definitivamente com o outro, falou, não, deixa que eu vou falar com o teu marido. Imagina só. E aí ela largou o marido e foi morar com o bofe, foram morar lá em Petrópolis, como eu disse. Bom, mas tem então o documento aqui do Papa condenando, né? Então, ele vai exatamente dizer que não pode ter um movimento que tire as ideias do marxismo. Vai para frente, para a gente... Tá? Então, ele começa dizendo, né, que a teologia da libertação se diz científica. E o científico parece assim, já que eu me digo científico, tudo que eu faço está certo. Mais ou menos hoje em dia, né? Tem lá o jornal que fala, não, nós precisamos seguir a ciência, onde já se viu, esse pessoal aí, põe tudo no mesmo balaio de gato, quem não acredita em vacina, terraplanista, temos que ser bem científicos. E logo abaixo tem o horóscopo da semana. Tá lá o horóscopo. Aí vale. Tá? Ou vem uma notícia dizendo que vai ser feita uma experiência na Inglaterra para ver se, de fato, nós vivemos no mundo real ou se nós somos uma experiência de seres que a gente não sabe quem é. Quer dizer, nós estamos numa espécie de pequeno laboratório e tem uns seres lá que estão nos governando e eles fazem a gente fazer isso e aquilo. Então agora ia se fazer uma experiência, gastando uma fortuna, é claro, do contribuinte, para saber se nós estamos ou não estamos numa experiência. Isso é científico. Mas não estou brincando, isso é sério. E o jornal que dava, olha só que nível nós atingimos. Tá? Bom, então o Papa vai dizer, não é porque se diz que é científico que é científico. O marxismo ele não é científico. Então ele diz, seu raciocínio é o seguinte, é uma situação intolerável, explosiva, exige uma ação eficaz, que não pode mais ser adiada. Uma ação eficaz supõe uma análise científica das causas estruturais da miséria. Ora, o marxismo aperfeiçoou o instrumento para semelhante análise. Bastará, pois, aplicá-la à situação do terceiro mundo, especialmente à situação da América Latina. Então, ele diz, a teologia da libertação diz, para a gente resolver os problemas, é só aplicar o marxismo na América Latina. Vai. Esta concepção totalizante impõe a si sua lógica e leva as teologias da libertação a aceitar um conjunto de posições incompatíveis com a visão cristã do homem. Com efeito, o núcleo ideológico tomado do marxismo e que serve de ponto de referência exerce a função de princípio determinante. Então, Boff está dizendo, o que determina a teologia da libertação é o marxismo. Então, mais importante, se a gente for discutir com um padre, um católico, não é dizer para ele, a teologia da libertação é comunista, é dizer a teologia da libertação é marxista. Você segue os princípios marxistas. E exatamente isso que a Igreja Católica condenou. A lei fundamental da história, que é a lei da luta de classe, implica uma sociedade que esteja fundada sobre a violência. Claro. Então eles vão dizer, não, o que existe é uma luta de classe. É o pobre contra o rico, é o patrão contra o operário, é o pai contra o filho. Agora essas leis todas que se fazem, visando com que o professor contra o aluno, sempre que tem que ter uma desigualdade, dizem ele, tem que ter uma luta. O professor não vai ceder o seu poder na escola, a não ser que os alunos se revoltem. O pai não vai ceder o seu poder em casa, a não ser que a mãe e os filhos se revoltem contra o pai. Então tem que ter uma revolta constante. Então a tal feminista que diz que a nossa sociedade tem uma estrutura machista e que o feminismo vem nos libertar. E quando a gente então vai dar um argumento, ela diz, não, isso é mansplain. Você vai me falar alguma coisa que eu já conheço. Então a gente não tem nem direito de responder. Mas por que ela faz isso? Porque ela diz, a estrutura é assim. Nós temos que fazer com que aquele que tem poder seja destruído.
E agora, como? Eles usam lugar de fala. Você não tem lugar de fala. Então, não pode falar nada. E se for uma mulher? Ah, você tem a mentalidade dos dominantes. Então você também não pode falar. Então só podem falar eles. E aí isso nós chamamos de democracia. Porque aí está se dando a chance de falar para aqueles que têm direito, entre 1 bilhão de aspas, de falar. E assim também agora. Se incentiva os filhos a ir na polícia denunciar os pais. Nós tivemos recentemente um caso em São Paulo desse. Uma coisa completamente absurda. Mas completamente absurda. O pai diz, não quero que você use unha grande. Vai na polícia denunciar o pai. Então, a sociedade, então, é um conflito constante. É uma luta constante. Isso que está dizendo o Cordell Ratzinger, né? A violência constitui a relação de dominação dos ricos sobre os pobres e deverá responder à contra-violência revolucionária, mediante a qual esta relação será invertida. Então, tem que fazer guerra contra os ricos. A luta de classe é, pois, apresentada como uma lei objetiva e necessária. Ao entrar no seu processo ao lado dos oprimidos, faz-se a verdade, age cientificamente. Então, é científico. Muitas vezes as pessoas me perguntam, né? Eu estudo um pouquinho de economia. Ai, como é que fica essa situação do capitalismo? Eu falo, tem muitos erros. Por exemplo, ter 2 sindicatos, do patrão e dos empregados. E vai ser um sindicato só, porque o interesse dos 2 é o mesmo. Mas a pessoa rasga as vestes. Onde já se viu? O patrão só quer enganar o empregado também é vagabundo, não quer saber de ajudar o patrão. Não tem cabimento isso. Não tem cabimento. Os 2 têm o mesmo objetivo, eles têm que trabalhar junto. Essa ideia de luta de classe que tem que ter briga. Igual na escola. Né? Tem que ter lá o grêmio dos alunos e a corporação dos professores separados. Isso é um absurdo. Então os 2 na faculdade têm que estar junto. Mas quais são os membros, qual é a representação, quantos votos, tudo isso aqui é uma besteira enorme. Tem que discutir os problemas e achar uma solução. Não é o número da votação que resolve o problema. É a ideia boa que se vê eficaz. Claro, essa ideia imbecil de que a gente resolve um problema votando. Isso é mais ou menos como o brainstorm lá nas empresas, né? Então, reúne todo mundo lá e fala, e agora? Quem é que nós estamos com um problema que tem muita gente que fica andando no corredor? Como é que a gente pode resolver esse problema, né? Cada um dá ideia, pode dar a ideia mais maluca que seja. Né? No fundo, está todo mundo querendo adivinhar o que o chefe gosta quer ouvir, claro. Né? Mas então, faz assim, ideias malucas. É claro que não. Tem que chamar quem entende, que vai pôr ideias e vai se ver que é coerente ou não. Aquilo que foi mais coerente é que é aceito. Se o número se recebeu 2 votos, 3 votos, 5 votos, isso é besteira. Interessa exatamente o que resolve. Tá? Bom, então, em consequência, a concepção de verdade vai de par com a afirmação da violência necessária e, por isso, com o amoralismo político. Então, não existe moral na política. O importante é fazer o pobre ganhar. Por isso que o Lula pode dizer com tranquilidade, eu ia no exterior e falava que tinha 30 milhões de crianças passando fome. Eles têm me dito, Lula, não pode ser esse número, porque aí vai ter mais criança passando fome do que ter criança no Brasil. Não interessa, a gente fala qualquer número alto assim, é só para impressionar. A gente sabe que é mentira. Pode mentir, para chegar à verdade deles pode mentir. Nessa perspectiva, as referências éticas que prescrevam reformas estruturais, institucionais radicais e corajosas perde totalmente o sentido. Então, querer fazer alguma mudança de fato perde o sentido. O importante é fazer a luta de classes e fazer com que um destrua o outro. Próximo. Então, aqui vai repetir, né, dizendo que vai ter e que tem uma ideia completamente materialista, tá? Incompatível com o homem. Vamos para o último. Não, volta então. Volta naquilo. Dá para voltar, não? Aqui tem uma frase importante.
Então, essas formas de violência não podem fazer perder de vista que a fonte da injustiça se encontra no coração dos homens. Não se obterão, pois, mudanças sociais que estejam realmente a serviço do homem, senão fazendo apelo às capacidades éticas da pessoa e a constante necessidade de conversão interior. Então, o Ratzinger está dizendo, a solução da sociedade vem através da conversão dos homens. É assim que a sociedade vai se converter. Foi o que aconteceu em Roma, foi o que aconteceu com os bárbaros. A igreja não fez uma revolução para conquistar o poder em Roma. Ela fez a conversão dos romanos. A igreja não fez uma revolução para destruir os bárbaros. Ela converteu os bárbaros. Então é sempre uma questão de conversão e que o homem aceite aquilo que é correto. Tá? Bom, então a igreja condenou a teologia da libertação. No campo político, agora passa aí, faz um favor. No campo político tem aqui o fim do comunismo, né? Então, surgiu o presidente dos Estados Unidos, o Nixon, em 1969. Ele vai governar até 1974. O Nixon entrou como o Trump da época, em 69. O comunismo estava andando, estava indo para frente, e o Nixon, então, ia acabar com o comunismo. Era um falcão da direita. Ele tinha um assessor, que era o Henry Kissinger, acho que ainda está vivo, mas está velho que nem não sei o quê, que também era um professor, acho que de Harvard, e também era um fulano assim contra o comunismo. Então todo mundo disse, não, agora o comunismo está perdido, porque entrou um falcão no governo. E no começo eles fizeram alguma coisa, e depois o falcão se transformou numa pombinha. Eles acabaram apoiando o governo comunista na China. Deram um apoio enorme, fizeram lá toda a détente, que é a distensão com a Rússia, né? E a Rússia começou a crescer e se expandir. Então, na África, aqui nas Américas, Cuba começou a agir livremente e o comunismo começou a crescer. Aí, quando foi em agosto de 74, o Nixon tinha acabado de ser reeleito e surgiu o caso Watergate. Imagina o crime que o Nixon cometeu. Vocês conhecem ou não? O mal que ele fez. Olha o que o Nixon fez. Ele espionou o partido adversário durante as eleições. É um crime inaudito. Compara o que acontece hoje, né? Esse foi o crime do Nixon. Então, eles tinham colocado lá uma escuta no Partido Democrata e ficavam ouvindo o que os democratas estavam fazendo, e o Nixon teve acesso a essas fitas, a essas gravações. Claro que é um crime que ele merecia a pena de morte. O negócio foi andando para frente, e cada vez mais ele envolvido, então ele resolveu renunciar, né? Resolveu renunciar. Então foi um desprestígio enorme. E aí assumiu o Ford, que era vice dele. Acontece que o vice do Nixon tinha morrido, não me lembro o que tinha acontecido com ele, que caiu fora. E o Ford foi escolhido como vice pelo Nixon, acho que está na Constituição deles. Se o vice sai, o presidente escolhe o novo vice. Então, ele escolheu esse Ford aqui. Então, o Ford foi o primeiro presidente dos Estados Unidos a não ser eleito, né, porque ele tinha sido escolhido como vice pelo Kissinger e agora, então, ficava presidente. E o Ford era um incompetente absoluto. Só fez besteira no governo. Isso vai levar à eleição desse Jimmy Carter. Tá? Não acho que não é Carter, não. Acho que não tem esse S no final. Esse Jimmy Carter era ele era democrata, e ele equivale a esse democrata comunista agora que estava concorrendo às eleições lá nos Estados Unidos. Como é que é o nome dele? Como? Não, pior que o Biden, o outro lá. Que era socialista. Não, concorreu junto. Ele
concorria às prévias, mas não chegou a ser candidato a presidente. Mas ele então vai concorrer, vamos ver se daqui a pouco eu lembro o nome, né? E ele então, o Carter vai ganhar a eleição do Ford. O Ford não tinha prestígio nenhum e o Carter era governador de um estado lá deles, mas era de esquerda, da esquerda mesmo. Ele todo esse negócio de direitos humanos que a gente sofre até hoje veio do Carter. O Carter que começou a fazer isso. Então ele pegou todas as ditaduras que ainda tinha aqui pela América e entregou tudo pela esquerda. Na Nicarágua tinha o Somoza, ele fez questão de derrubar o Somoza e dar o poder para os esquerdistas lá, né? E ele foi ajudando. E a impressão que se tinha, na África o comunismo fazia o que quisesse, na Ásia fazia o que quisesse. Ele não fazia nada. Ele só exigia, por exemplo, o governo brasileiro, que era conservador, ele dizia, vocês não estão respeitando os direitos humanos. Então fazia sanções, fazia tudo. E em relação à Rússia, ele dizia, não, para a Rússia não cabe isso. Em relação a Cuba, ele dizia, não, precisamos entender que é uma mentalidade diferente, né? E os governos da Europa também foram ficando todos eles de esquerda, tá? Acontece que ele fez uma política esquerdista, de benefícios, etc., e os Estados Unidos foi para o buraco economicamente. E chegou a ter uma inflação, se eu não me engano, de 25% num ano nos Estados Unidos. Isso é uma barbaridade, né? E ele acaba perdendo e entra o Ronald Reagan. O Reagan, então, esse era um direitista, ele era conhecido como sendo da nova direita, né? E ele vai fazer, então, de fato, um programa conservador em matéria política e também em matéria de política externa. Vai combater o comunismo, logo de cara ele entra, ele manda invadir uma ilha que tem aqui no Caribe, chamada Granada. Essa ilha teve lá um movimento marxista, os marxistas iam tomar o poder, ele mandou o exército americano desembarcar lá e com 3 horas de patrulha acalmou o negócio e resolveu o problema. E o Reagan vai atacar o comunismo em todo lugar. Ele na Colômbia tinha um governo lá de esquerda, ele ia na Assembleia lá e enfrentava lá os marxistas. Ele acabou se unindo muito a Margaret Thatcher, que enfrentou o Partido Trabalhista e enfrentou todos os comunistas na Inglaterra. Tá? O comunismo naquele tempo era uma praga, estava infiltrado em todo lugar, era pior que atacar os imigrantes, atacar os comunistas, né? O operário, etc. Mas ela manteve a nota. Os operários de mina de carvão, naquele tempo tinha muita mina de carvão na Europa, entraram em greve contra ela, ela manteve a mudança das leis e os ingleses passaram o inverno inteiro sem ter carvão para se aquecer. Ficaram com um frio desgraçado, mas acabando o inverno, o partido lá trabalhista estava no chão, porque estava claro que eles só trabalhavam pelos interesses deles, deixaram o povo sofrer uma barbaridade pelos interesses deles. Então, logo em seguida, ela convocou eleições e aí ela ganhou estourado. Tinha todo o domínio do parlamento. Ela vai ser a primeira-ministra que mais tempo vai ficar no poder. Tem até um filme em relação a ela que apresenta ela de modo muito caricato, né, chamado a Dama de Ferro. Mas eles vão lutar, então, contra o comunismo, né, e o Reagan, inclusive, se vocês procurarem na internet e colocarem lá no YouTube, Reagan e Fátima, ele faz vários elogios a Nossa Senhora de Fátima. Ele vai para Portugal e diz, vocês têm aqui uma coisa preciosa que nenhum outro lugar do mundo tem, e que vale mais de qualquer coisa. Vocês têm as aparições de Fátima. E ele faz um elogio rasgado a Fátima. Até um discurso bem bonito, tá? Bom, e aí acaba tendo a queda do Muro de Berlim, né? Não vou contar agora aqui, cai o comunismo, e o comunismo cai por causa de João Paulo II e por causa do Reagan, por causa dessa força grande dele. Ele também vai desenvolver o chamado projeto Jornada nas Estrelas, Guerra nas Estrelas. O que era? Era o tal do ônibus espacial,
que ia para o espaço, porque o grande medo era que a Rússia lançasse um ataque nuclear contra os Estados Unidos. Então esse ônibus ia para o espaço e já ficava uma situação difícil, porque o tal ônibus espacial podia, se começasse a guerra, pegar os satélites, todos os satélites da União Soviética e guardar. Ia lá, ele tinha o bracinho, pegava, eles ficavam sem comunicação. Mas se dizia, mas se começar a guerra, eles podem rapidamente fazer um ataque nuclear. Então, fizeram um teste, o ônibus espacial ia tirar de raio laser, estava lá no espaço, na Califórnia, num quadrado assim, de 5x5, de cartolina, né? Ia tirar um raio laser, que era exatamente o tamanho dos comandos de navegação que tinham nos mísseis atômicos, tá? E ele lá de cima acertou em cheio o negócio, na mosca. Então, se a Rússia fizesse um ataque, ficava muito perigoso, porque se eles destruíssem o comando de navegação do míssil, o míssil podia subir e cair no mesmo lugar, né? Então a guerra começou a ficar inviável para a União Soviética. Isso vai produzir, ao lado da fome, ao lado do Papa lá, que começou a combater o comunismo, a queda do comunismo. O Muro de Berlim vai cair em 89. Eu lembro que eu estava com o professor Orlando na Europa, no dia que caiu o Muro de Berlim. E aí tinha um pessoal que foi visitar lá um castelo que o professor não gosta, o castelo de Neuschwanstein, que é um castelo romântico. Então nós ficamos esperando assim embaixo, né? Tinha que subir uma escadora, eu também não queria subir. Fiquei conversando com o professor, aí tinha uma banca de jornal, ele comprou o jornal, era de um lugar que vai gente todo mundo, tinha jornal todo mundo. Ele comprou o jornal, abriu, leu, aí eu sentei do lado dele e falou para mim: que coisa impressionante, Alberto, nunca se ia esperar uma coisa dessas. O comunismo caiu assim de repente, né? Então caiu o muro e foi embora o comunismo, tá? Com isso também foi embora a teologia da libertação, né? Tá? Então uma encíclica apoia lá o Papa, a Laudato Si, a nossa casa. Nós precisamos ter um mundo, né? Precisamos procurar ver como é que esse mundo pode evoluir, tá? Então, ele diz: recusamos a rebaixar a Terra a um conjunto de recursos naturais, ou um reservatório físico-químico de matérias-primas. A Terra possui a sua identidade e autonomia como um organismo extremamente dinâmico e completo. É a grande Pachamama. Vocês lembram da Pachamama? Né? Colocaram ela lá no Vaticano agora, no tempo do Francisco. Mas então, a Pachamama é a Mãe Terra. É essa que agora nós devemos cultuar. Não é mais a tendência marxista que vai produzir a mudança do mundo. Não é mais o comunismo, né? Então, cultura indígena. O mesmo princípio é assumido pelo companheiro Boff, Frei Beto. Na visão deste, o autor, a emergência de um novo paradigma está diretamente relacionado com a crise da modernidade. Disso não temos a menor dúvida. Estamos mergulhando em plena crise da modernidade. Já não há um determinado lugar que nos propicie a inteligência do todo. Então, o comunismo decaiu, o comunismo foi embora, a luta de classe ficou meio sem explicação, e eles vão então arrumar uma nova mística. Vai para o próximo. Né? Então, é preciso ter uma consciência holística, quer dizer, uma consciência universal. A profunda divisão entre matéria e espírito teria sido superada. Tá? Então, eles vão superar a matéria e o espírito. E agora cada um vai achar dentro de si como é que ele vai chegar a esse estágio superior. Tá? Vai para frente. Volta. Desculpa. Uma coisa importante. A solução, obviamente, um reencantamento da nossa visão com o mundo. É aí que a teologia da libertação tem um papel fundamental.
Exatamente isso que explica o Boff. A teologia da libertação deve assumir um discurso ecológico, uma nova cosmologia, quer dizer, a visão que entende a Terra como um superorganismo vivo e articulado, como o inteiro universo em cosmogênese. Então agora o objetivo não é só libertar o homem, tem que libertar todo o universo. Tá? E libertar para quê? O que vai ser atingido? Vê o próximo aí, fazer um favor. Leonardo Boff, né? Ele vai dizer, por que a mística e espiritualidade? Porque a mística e espiritualidade tem a ver com a experiência e não com doutrinas. Essa é exatamente a frase do Olavo de Carvalho. É idêntica. O Olavo de Carvalho vai dizer, Cristo não pregou uma doutrina, Cristo pregou uma experiência. Então eles dizem isso. Vamos adotar a mística porque nós não queremos discutir doutrina. O importante é fazer. Agora está em moda na CNBB, né? Ver, julgar e agir. Não precisa pensar. Não tem que fazer um esquema doutrinário. Você olha, isso é assim, é assado, vamos agir. Tá? Todos estão cansados de ouvir discursos religiosos feitos por pessoas das igrejas e das religiões. Elas falam sobre o Deus e procuram transmitir uma doutrina. O que, na verdade, hoje muito procura é falar a Deus. É a partir da experiência de Deus. Falar tocado por Deus e com o coração na mão. Então o Boff vai dizer, preciso fazer uma experiência com Deus. Mas isso daqui, vocês vão ver amanhã, é propriamente os carismáticos. Então eles caminharam em direção aos carismáticos. Olha, exatamente isso é a mística, experimentar Deus. Tudo isso é o Boff de Júnior. Deus em todo o ser e senti-lo no coração, dialogar com ele, chorar diante dele, alegar-se nele, confiar nele, a vida e o destino e mergulhar em seu mistério. Uma coisa é pensar Deus, aí ele está apenas em nossa cabeça, numa parte do nosso ser. Outra coisa é sentir Deus em todo o nosso ser. Então todos os lugares da pessoa são tomadas por Deus. O corpo, a alma e o espírito. Eu fiquei Deus. A mística é o jeito, então, de a gente virar Deus. Mas vocês vão ver amanhã, que é exatamente o que o Olavo de Carvalho disse. Que a finalidade do perennialismo é ter um pensamento que nos transforme em Deus. Deus pode chegar ao ponto em que se a pessoa se sente unidade e fundida com Deus como testemunha, São João da Cruz, um dos maiores místicos cristãos. O Donato vai citar exatamente São João da Cruz assim. A minha realidade última se transforma em Deus. Eu fiquei um Deus. E não é a fé, ele deixa claro, não é a fé, não é a graça, é eu me transformando em Deus. Vai, próximo. O Beto. As mudanças no leste europeu obrigaram a teologia da libertação a revisar sua concepção de socialismo e os fundamentos do marxismo. Diante dessa alienação feita pelo capitalismo, que faz o povo não ser revoltado, o socialismo pretendeu privar a consciência dos sonhos e trazer a realidade, a ponto de sufocar o talento artístico das linhas geométricas do realismo socialista. Qual foi o erro do socialismo? Não deixar a gente imaginar, não deixar a gente sonhar. O capitalismo tinha um erro, fazia a gente sonhar para não querer fazer a libertação nesse mundo. Mas o comunismo tinha um erro, imaginando que se eu desse comida para todo mundo, ninguém ia querer mais saber de sonhar. Isso não é verdade. Não teria o socialismo real desprezado a fome de beleza, supondo que o pão fosse suficiente para saciar a voracidade humana? Não teria faltado ao socialismo real uma base ética enraizada na experiência mística? Então, faltou para o comunismo uma experiência mística. Vai. No Ocidente, perdemos os vínculos que nos ligavam às grandes tradições espirituais. Mas isso daqui é o Guénon. É o Olavo de Carvalho. Tem uma tradição espiritual que me faz ligar a Deus. E somos herdeiros de um cristianismo racionalista. Fica pensando em Deus, fica argumentando, dizer o que precisa acreditar, dizer o que precisa praticar, tudo isso é besteira. O que eu preciso é sentir Deus. Segundo o Beto, é claro, né? Fundado no aprendizado de formas ortodoxas, bem como no pragmático, voltado para a promoção de obras ou desempenho imediato de tarefas. Ao contrário de certas escolas pagãs, a mística cristã não visa oferecer uma técnica
que leve o crente às núpcias espirituais com a divindade. Antes, ela visa ensinar-nos a amar, assim como Deus ama as pessoas com as quais convivemos, especialmente os pobres e imagens vivas de Cristo. A raiz e o fruto de toda transformação social que se queira completa serão sempre únicas. O coração humano, aí onde a divinização da pessoa transborda para a divinização da história. Então, o que o marxismo, o que a teologia da libertação vai dizer? Nós precisamos divinizar o homem, e divinizando o homem, nós estamos divinizando o mundo e toda a história. Então, nós vamos tornar todo o universo Deus. Um panteísmo vagabundo, mas é propriamente um panteísmo, que se dá dessa forma. Então, eu tenho que praticar uma mística, essa mística me coloca em contato com Deus, eu me transformo em Deus, mas eu não devo parar e pensar na minha transformação. O importante é que eu me dedique à sociedade para produzir essa transformação mística em toda a sociedade. Vai para o próximo. Acabou. Tudo bem? Então, só para vocês terem uma ideia, eles escreveram esse livro aqui, Mística e Espiritualidade, que foi decorrente de umas palestras que eles fizeram. Imagina, para líderes sindicais, sindicais das empresas lá de São Bernardo, né? Em dia de semana. Imagina se o fulano que trabalha podia ir numa coisa dessa. Claro que isso daqui é uma preparação para difundir uma ideia. Agora, olha isso daqui. Isso daqui é um livro chamado Novas Comunidades Católicas, que vai explicar um pouco exatamente dos carismáticos, né? Então, eles fazem várias pesquisas com os carismáticos e tem um dos trabalhos que é chamado Tarô dos Santos e Heresias Visuais, um catolicismo New Age. Então, a pesquisadora aqui vai pegar uma mulher que era muito engajada na comunidade dela, que era ministra da Eucaristia, mas que vivia consultando o tarô, tá? E a diferença é que era um tarô que tinha figura. Tarô é um jogo de cartas em que se procura adivinhar o futuro e o que vai acontecer. E então uma coisa mágica, sempre condenada pela igreja, mas essa tinha feito um tarô lá, tinha um tarô, um livro que era com Santo Antônio, São Francisco, Santa não sei o quê, né? Então estava resolvido. Olha o que ela chama Inês, né? Então ela se baseia nesse livro. Por isso Inês se refere ao livro, o Tarô dos Santos, como uma luz sobre sua vida. Parte de um processo no qual a tarefa seria redescobrir forças divinas adormecidas nela e levar outras pessoas a redescobrirem Deus ou deuses dentro de si. Weigel chama a gnose moderna de uma tarefa mística de autossalvação. O Tarô dos Santos realiza a construção de um sistema em que há equivalências por um lado e fusão pelos outros. Então ela pegava o livro do Tarô dos Santos porque ela se acreditava que com aquilo ela podia ficar divinizada. E ela continua, a pesquisadora. A leitora Inês vê o trabalho da religião e da busca religiosa como um trabalho de autossalvação, portanto gnóstico. Tá? A autora aqui, já ressalto, não é da Montfort. Ela também vê gnose em todo lugar, né? Mas ela não é da Montfort. Inês diz que a hóstia consagrada é uma porta para dentro dela mesma. Então, quando ela comunga, não é que ela recebe Cristo, ela se examina e ela pode, então, ver o que ela tem dentro dela mesma. Tá? Faz lá, como é que chama aquele negócio? Que é um monte de chá para... Quê? Não, para saúde lá. Ressonância magnética. É a ressonância magnética do corpo humano, né? Então, comunga e você olha para... Nossa, olha eu aqui. E que, ao ler as cartas do tarô, ela pensa a história como abertura e poder. As cartas do tarô abriram uma outra trilha para mim, mas pena que não posso compartilhar isso com muita gente. Claro, senão vão acusar ela de heresia. Inês vai ainda mais longe a afirmar, me sinto uma verdadeira sacerdotisa quando distribuo as hóstias consagradas. Quer dizer, então,
ela fez uma religião onde ela mesmo é o objeto do culto que ela realiza, porque Deus está dentro dela. Então, a finalidade da religião seria permitir uma transformação de divinização dela. E o Boff, então, vai pegar essa ideia que estava nos carismáticos e vai dizer, isso! Só que o erro é parar aí. Vocês têm que continuar e promover uma divinização de toda a sociedade, de todo o universo. Não parar em vocês. Tudo bem? O individual para o coletivo. É. E só que ele vai ressaltar. Enquanto os carismáticos parariam naquilo que é pessoal, né? Então obtive a minha divinização, estou satisfeito. A TL vai dizer, não, divinizar o mundo inteiro divinizado. Os carismáticos vão ser muito mais contra a matéria. O Boff não. O Boff vai dizer, não, a matéria também vai ficar Deus. O Boff seria propriamente mais panteísta, enquanto os carismáticos seriam mais gnósticos. Tudo bem? Tá? Nós vamos voltar nisso na última palestra, que é o perennialismo, onde eu vou mostrar exatamente como é que eles pretendem esse processo de divinização. Como é que se dá esse processo de divinização. Tá? Tudo bem? Nós vamos voltar nisso na última palestra, que é o perennialismo, onde eu vou mostrar exatamente como é que eles pretendem esse processo de divinização. Como é que se dá esse processo de divinização. Tá? Tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém que ainda esteja acordado? Se não, se alguém estiver dormindo e conseguir fazer uma pergunta. Tudo bem? Entenderam, então, essa mudança do marxismo? Ela é muito importante para a gente saber combater. Né? Qual seria uma definição do marxismo? Então, o marxismo é a teoria do Marx, né? Ele vai exatamente defender que a sociedade caminha para uma sociedade igualitária, né? Que existem leis na história, por isso que ele se diz científico, assim como tem a lei da gravidade, na história teria uma lei que seria a luta de classes e a dialética, né? E que isso levará obrigatoriamente para uma sociedade sem classes, onde todo mundo vai ser igual e não vai ter mais moral e vai ter uma liberdade absoluta. Isso. Só que uma coisa muito menos espiritual e mais materialista. Então, ele vai dizer que não existe espírito, que todo pensamento metafísico é uma mentira. Por lado espiritual, dizendo isso, o materialismo foi insuficiente. A reforma que a gente queria fazer, de igualdade, está ótima. Mas o meio não adianta dizer para o pobre, olha, se você ficar socialista, você vai ter riqueza igual o rico. Tá? Isso não satisfaz o pobre. Por quê? O pobre, eles dizem isso, ele assiste a televisão, vê a Disneylândia, vê a novela, etc., e ele pode já se imaginar daquele jeito. Isso para ele já é uma coisa suficiente para ele não partir para a luta armada. E ele fica imaginando, então, que seria possível fazer isso. Tá? Mais ou menos como se tivesse ser assaltado. Aí está o bandido lá com o revólver. Né? Você pode pegar e sair para uma luta corporal com ele. Mas se você acredita que, bom, ele vai levar embora, tal, não interessa manter a vida. Tá? Então, o marxismo deixou de levar em consideração essa questão humana, esse desejo de sonhar, que faz parte da natureza humana. Então, não é propriamente que o marxismo caminhou para isso, mas ele identificar essa falta no marxismo. Então, o objetivo do marxismo é ótimo, e nós continuamos trabalhando nele, mas não é através só da luta de classes. É através de
esse espiritual que a pessoa vai, encontra Deus e aí começa a agir para mudar o mundo. Desculpa, só para complementar, então, eles dizem que material e espiritual é tudo a mesma coisa. Essa dicotomia não existe. Não tem separação. Você não é corpo e alma. Você é uma coisa só, né, que envolve um lado de imaginação, de pensamento. Mas quando você for evoluir, você não vai largar o teu corpo. Essa história de também dizer, não, vamos fazer ascese, etc., tudo isso é bobagem. Você precisa entrar em contato com Deus, diretamente através de uma introspecção. O perennialismo diz a mesma coisa. Está dentro de mim e eu tenho que correr atrás dela. Tá? Mas eu sou um só. Isso, você é um só. Claro, mas você não tem essa composição. É claro que o homem é uma coisa só, né? Mas ele tem duas partes, corpo e alma. Tá? E tem uma alma que é imortal. O corpo não é assim. Quem falou? Ah, não, eu ia falar. Basicamente, está dizendo que, provando aí, né, que a RCC e a Teologia da Libertação parecidas, mas, por exemplo, a CNBB, que tem essa pegada mais da Teologia da Libertação, ela tem uma briga que a RCC, ou tem falsa briga. Como é que você analisa isso aí? Então, ela tem uma briga muito forte. Essa briga está diminuindo. Você já tem muito bispo que não quer saber da teologia da libertação da forma como ela se apresenta. Você já tem muito bispo que defende as coisas assim mais espirituais. Esse sistema de vamos para dentro de si mesmo. Você tem no tempo de João Paulo II um monte de bispo assim. No tempo de Bento XVI eles ficaram um pouco mais quietos e agora no tempo do Francisco estavam levando muito a cabeça. Mas você já tinha muita gente que ia nessa linha. De um processo de deificação onde a pessoa vai se analisando introspectivamente. Essa questão da luta, ela é autodestrutiva, né? Você tá lutando... Da luta de classes. Né? Você está lutando com quem está no poder, né? Se o pobre toma o poder, eu vou lutar. Contra os pobres, né? Isso. Ele até faz um comentário nesse sentido. Eu sempre vou lutar lutando. Isso. Isso. Então, como é que chegaria a libertação? Por exemplo, se revolta, voltar para o mundo. Isso. Eles dizem, eles até, depois nós acusávamos o capitalismo de fazer tanta coisa errada e ficamos sabendo que no comunismo também tinha um monte de coisa errada que ninguém estava preocupado com os pobres. Porque se eu falar assim, o capitalismo não presta porque os dirigentes vivem roubando. Aí eu olho para o comunismo e vejo lá que os dirigentes também vivem roubando. E não só eles roubam, como matam os adversários. Então, por isso que eles ficam... Eles matam. Eles estão no poder porque estão matando os outros. Ele fala, bom, então isso daqui foi uma decepção geral. O outro é roubo seguido de morte. Como se deu essa infiltração modernista, pós-moderna, dentro da igreja, naquele momento das comunidades eclesiais de base, parece que foi uma contaminação global. E se havia essa ideia já empregada dentro dos padres e bispos, ela começou nos seminários. Em que momento que ela entrou na igreja? Então, ela vai... os momentos são distintos. Eu tenho a impressão que no mundo os momentos são distintos. Eles não são exatamente iguais. Que aqui na América Latina eles tiveram muito mais força com o clero aqui da América Latina. E eu acho que um problema específico aqui da América Latina foi a falta de estudo dos conservadores. Tá? Os conservadores aqui, aqueles que eram mais... Seria gravado com a expulsão dos jesuítas? Como? Seria gravado com a expulsão dos jesuítas? A expulsão dos jesuítas é bem antes, né? Mas o Gutierrez era jesuíta. Os jesuítas que deram a base teórica para eles. Tá? Então, aqui... Teve essa troca dos jesuítas entre serem mais defensores e depois mais modernistas. Então, isso daqui, como é que eles foram mudando exatamente, né? Que livro que eles leram, isso não saberia te dizer.
Agora, isso daqui vem de lá do tempo de Pio IX. Já no tempo de Pio IX, existia uma infiltração enorme dentro da igreja e uma ação da maçonaria para se infiltrar na igreja. E eles já vão procurar fazer uma série de acordos. No tempo de São Pio X, é famosa a frase de São Pio X, para o cardeal Merri-del-Val. Excelência, nós estamos sozinhos. Era só ele e São Pio X. Quer dizer, ele já se sentia muito acuado e abandonado. Né? Mas eu acho que aqui na América Latina, aqui, se você pegar, por exemplo, o material que foi feito como preparatório para o Concílio Vaticano II. João XXIII mandou umas perguntas bem abertas para os bispos responderem. O que vocês querem que trata? Né? E as respostas da América Latina foram super conservadoras. Condenação do comunismo, condenação do marxismo, condenação do protestantismo, proclamação do dogma dois dogmas de Nossa Senhora, foram super conservadoras. Porque havia uma linha muito forte conservadora, mas ninguém tinha estudado nada. Quando apareceram os argumentos contrários a tudo isso, dizendo, olha, o verdadeiro catolicismo é o da libertação, é o da luta de classes, é o marxismo, eles não sabiam responder. Então, houve um pouco um abandono por parte das autoridades, não só do clero, mas também as autoridades civis da filosofia, achando que a filosofia era um pouco perda de tempo. Então, se você pegar lá na USP, eu não conheço todas as faculdades, né? Eu dou aquilo que eu conheço. Né? Aonde os militares investiram? Engenharia e economia. Então, a faculdade de engenharia da USP, a Politécnica, e a faculdade de economia, a FEA, sempre foram conservadores. Sempre. Quando tinha greve na USP, esses dois não faziam greve. Eram contra a greve. A filosofia era a esquerda da esquerda, mesmo durante o regime militar. E os militares não se incomodavam. Eles acreditavam que o importante era fazer. Esse pessoal que fica em teoria, logo mais isso passa. É coisa de quem não tem o que fazer. Aí justamente eles abandonam a guerra cultural Isso. Isso. E aí eles perdem a força de pensamento, claro. E me dá mais ou menos a impressão de que isso aconteceu na igreja. Teve sempre um movimento muito forte no tempo de Pio XII, dizendo que estudar era só para os cardeais que estavam em Roma. Nem os padres, nem os bispos mesmo deviam estudar. O professor Orlando conta que quando chegaram os esquemas, quer dizer, o que ia ser estudado ia ser lido no Vaticano II, enchia uma mesa aqui enorme, como daqui até ele ali. 3, 4 livros assim, tudo em latim. E Dom Maier dizia, imagina, quem é que vai ler isso? E aí eles diziam, não precisa se preocupar, o cardeal Ottaviani vai cuidar de tudo, que era o grande líder da direita. E ele não cuidou de nada. O resultado que eles não sabiam. Então, quando fizeram lá o subsiste, a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica, ninguém sabia responder. Quando diziam, olha, nos primeiros tempos a missa era assim, ninguém sabia responder. A missa está com muitos símbolos. Isso daqui é invenção do Barroco, isso daqui é invenção da Idade Média. Ninguém sabia responder. Ninguém nunca. É para fazer, a gente faz assim. Então, eu acho que eles ganharam por uma falta de base do outro lado. Tudo bem? Está na hora?